Sento-me à mesa da cozinha dos meus pais, a mesma de bordo onde fiz lição de casa por 15 anos, e percebo como o verniz já se desgastou nos lugares em que sempre pousávamos os pratos. Mamãe se ocupa no fogão, lançando olhares ocasionais para o papai, que serve vinho com uma generosidade incomum. Mais purê de batatas, April? Pergunta, com a voz aguda de maneira forçada. Estou bem. Respondo, enquanto observo ela despejar uma segunda porção no prato do Troy sem esperar resposta. Meu irmão mal percebe, ocupado com os polegares martelando a tela do celular. A esposa dele, Jéssica, corta a carne do pequeno Mason, de 8 anos, em quadrados exatamente iguais. Não é bom? Todos nós juntos numa terça-feira? Insiste mamãe, alisando o avental. É tão raro hoje em dia, com a correria de todos. Assinto com a cabeça e dou um gole no vinho para disfarçar a carranca. Um jantar de família numa terça-feira comum. A porcelana fina. O relógio de aposentadoria brilhando no pulso do papai. Os brincos de pérola da mamãe, que só aparecem na igreja e em formaturas. Algo está errado. Troy e papai trocam um olhar. O garfo de mamãe cai com estrépito. April, ela pigarreia. Precisamos conversar sobre algo importante em relação ao futuro do Mason. O ar muda. Apoio a taça sobre a mesa. Papai desliza um documento de aparência oficial na minha direção. Cabeçalho de banco. Papéis de empréstimo. Meu estômago se contrai ao ler a primeira página, acordo de coassinatura de fundo universitário no valor de $40.000. É só uma formalidade, diz Troy, largando o celular pela primeira vez naquela noite. O tom ensaiado faz minha pele arrepiar. O banco precisa de uma segunda assinatura com crédito sólido. Alguém responsável. O elogio soa vazio. Folheio para a segunda página e vejo meu nome já digitado no campo de coassinante. Você recebeu aquele bônus, não foi? Diz mamãe, pegando minha mão. Os olhos marejados com lágrimas treinadas. Família ajuda família. A realização me gelando o peito, aquele jantar não foi espontâneo. O convite, a louça especial, a terça-feira em comum. Tudo armado. Um cerco planejado há semanas. Olho para meu sobrinho, Mason. Brinca inocente, empurrando ervilhas no prato, sem saber que é a peça emocional do jogo desta noite. A cozinha se dissolve à minha volta, substituída pelas luzes fluorescentes da farmácia Palmer, 12 anos atrás. Eu, com 16 anos, contando comprimidos em frascos depois da escola, enquanto outros iam aos jogos de futebol. Meus livros espalhados na mesa do refeitório durante os 30 minutos de jantar, estudando para as provas avançadas que talvez rendessem bolsas. Meus pais nunca foram às minhas competições de ciências. Mas os jogos de futebol do Troy? Eles mandaram fazer moletons personalizados. No dia em que chegou minha carta de aceitação com bolsa integral, mamãe apenas levantou os olhos do preparo do jantar favorito do Troy. Que bom, querida. Pode pôr a mesa? 2 meses depois, eles fizeram uma festa de despedida para a faculdade do Troy com 50 convidados. Eu comemorei minha bolsa sozinha, com um único cupcake comprado na padaria onde fazia turnos de verão. A taxa de juros é razoável, diz papai agora, batendo o dedo indicador no papel e me puxando de volta ao presente. E o futuro do Mason depende dessa base. Minha garganta aperta. Preciso de tempo para pensar. O maxilar de Troy se contrai. A reunião no banco já está marcada para quinta-feira. Quinta? Minha voz se eleva. Daqui a 2 dias. Depois de tudo que fizemos por você, interrompe mamãe, enxugando os olhos com o guardanapo. Quase riu. O que exatamente eles tinham feito por mim? Paguei a faculdade com bolsas e empregos de meio período. $60.000 em empréstimos estudantis que finalmente quitei no mês passado. Nenhum coassinante nesses papéis. Papai se inclina à frente, a voz baixando para aquele tom autoritário que usava quando eu chegava em casa depois do horário. É isso que a família faz, April. Com licença, murmuro, empurrando a cadeira para trás. Banheiro. Tranco a porta, agarro a borda fria da pia e jogo água no rosto. No espelho, os olhos da minha avó me encaram.
Ela, que criou 3 filhos sozinha depois que o vovô morreu, que me ensinou a manter a cabeça erguida quando parecia mais fácil me encolher. Sua vida pertence primeiro a você. Ela sussurrava, quando eu chorava por Troy ganhar o quarto maior, a bicicleta mais nova, os elogios mais altos. Minhas mãos tremem ao secar o rosto. Eles esperam que eu volte lá e assine meu futuro financeiro por um sobrinho cujo fundo universitário já deveria ter sido iniciado pelos pais anos atrás, por um irmão que nunca me ajudou, por pais que sempre me viram como plano B confiável. Endireito os ombros, sentindo a força da minha avó enrijecer minha coluna. A reunião no banco está no calendário deles. Mas minha resposta não precisa ser a que eles já agendaram. Você já foi surpreendido por familiares esperando que você bancasse as contas? Aquele momento em que percebe que o jantar casual era, na verdade, uma armadilha cuidadosamente orquestrada? Compartilhe sua experiência nos comentários abaixo. Na manhã seguinte, o sol atravessa as persianas do meu apartamento enquanto encaro a tela do laptop, o café esquecido ao lado. Meus dedos pairam congelados sobre o teclado. Acesso à conta, 18h42, terça-feira. O portal de benefícios da empresa registra todos os logins. Ontem, horas antes do jantar casual, alguém acessou meus detalhes do bônus a partir de um IP que não reconheço. Pego o telefone, rolando até um contato que raramente uso. 3 toques. Departamento de Contabilidade, aqui é Silvia. Oi, Silvia, é a April Donovan. Uma pergunta rápida, a filha da Kate Moore ainda trabalha em ti? Lisa? Sim, mas por quê? As peças se encaixam como um quebra-cabeça que eu nunca quis montar. Lisa Moore, filha da melhor amiga da mamãe. A mesma que manda cartões de aniversário todos os anos. E que trabalha em segurança de ti. Só confirmando, obrigada. Desligo antes que ela pergunte mais. Meu extrato bancário mostra com clareza, depósito de $15.200 na sexta-feira. O valor exato que mamãe mencionou no jantar. Eles sabiam exatamente quanto eu tinha. Meu celular vibra. Troy de novo, a 5ª ligação desde que saí ontem à noite. Deixo cair na caixa postal e abro as mensagens de texto. Rolo a tela semanas atrás até o grupo que silenciei há muito tempo. Troy, ela acabou de receber o bônus. Mamãe, confirmado o valor. Estratégia do jantar segue para a terça. Papai, confirmado. Sua mãe vai fazer a refeição favorita. Troy, perfeito. Ela não vai desconfiar. Meu estômago se revira como se tivesse levado um soco. Fecho o laptop com força e vou até o armário, puxando a velha caixa de papelão que levo comigo desde a faculdade. Lá dentro, entre anuários e certificados, encontro meu diário de infância, com o cadeado quebrado. 15 de maio, mamãe e papai compraram um carro para o Troy na formatura. Para mim, deram um cartão com $50. 3 de setembro, perderam minha competição de ciências porque o Troy tinha um treino. Papai disse, haverá outras competições. 25 de dezembro, Troy ganhou um computador novo. Eu ganhei roupas escolares. Página após página de favoritismo documentado, com minha letra cada vez menor, como se eu quisesse que minhas queixas ocupassem menos espaço, como sempre fiz em casa. No fundo da caixa está uma pasta com documentos de empréstimos. Meu nome sozinho em cada página. Nenhum coassinante. Nenhum apoio dos pais. O celular toca de novo. Troy. O quê? Disparo, atendendo contra meu próprio bom senso. Você precisa parar de ser difícil, ele diz, pulando qualquer cumprimento. Mamãe passou a manhã toda chorando. Não vou assinar esses papéis. Família ajuda família, April. O que a vovó diria se visse você sendo tão egoísta? A menção à minha avó faz meu sangue ferver. Nem ouse usar a vovó contra mim. Ela me ensinou a ficar de pé sozinha, algo que você nunca aprendeu. Olha, o Mason precisa disso. É o futuro dele. Então por que você ou mamãe e papai não assinam? Por que eu? A pausa dele diz tudo. Porque o seu crédito é melhor, admite, por fim. A aposentadoria do papai afetou a pontuação deles, e a Jéssica e eu temos a hipoteca da casa. Então sobra você como plano reserva.
Você está sendo dramática. Papai disse que você está envergonhando a família. O pessoal da igreja já anda perguntando. A campainha toca. Espio pelo olho mágico e vejo Jéssica, impecável como sempre, parada à porta. Preciso ir, murmuro, desligando. Antes que eu decida se abro a porta, meu celular vibra com um e-mail do trabalho. É da Janice, do RH, está tudo bem? Recebi uma ligação preocupante de um parente seu sobre uma fase difícil que você estaria passando. Quase deixo o telefone cair. Eles estão ligando para o meu trabalho agora? A campainha toca de novo, mais insistente. Não atendo. Me preparo para o expediente, já que tinha uma reunião naquela manhã. Mais tarde, no trabalho, Margarete do laboratório de pesquisa se joga na cadeira ao lado da minha mesa. Aos 62 anos, já viu de tudo. Os cachos grisalhos emolduram um rosto que não tem paciência para tolos. Você parece que não dormiu. Ela empurra um café na minha direção. Problemas de família? Hesito. Como você sabe? Seu irmão ligou para a recepção perguntando de você. Disse que era uma emergência familiar. Ela se inclina. Eu disse que você estaria em reunião o dia inteiro. Obrigada, sussurro, aliviada. É complicado. Família geralmente é. Os olhos dela se estreitam. Minha irmã tentou mesmo quando nosso pai morreu. Queria que eu hipotecasse minha casa para salvar a dela. Ela aponta o dedo para mim. Quem usa a família como arma não merece o seu sacrifício. Meu celular vibra com uma mensagem da minha melhor amiga, Raquel, só passando para ver como você está. Quer jantar hoje? Antes que eu responda, o nome do Troy pisca na tela. April, precisamos conversar. Já gastei parte do dinheiro do fundo universitário em... Recuso a chamada, o coração disparado. Ele já gastou o dinheiro. Dinheiro que nem existe ainda? O telefone da minha mesa toca. Número local desconhecido. Alô, April? Aqui é Mark Jenkins, do Farce Federal. Estou ligando sobre a conta da família que seu pai mencionou. Desligo, as mãos tremendo. À noite, o número da mamãe aparece na tela. Pela primeira vez na vida adulta, recuso um convite para jantar em família. Não posso ir hoje. Digo firme. Nem quinta-feira. April, Catherine Donovan, a voz dela se quebra. Você está partindo o coração do seu pai. Encerro a chamada. E então percebo algo estranho, minhas mãos pararam de tremer. Na manhã seguinte, Troy aparece no saguão do meu prédio. Sua voz ecoa pelo átrio. Preciso ver minha irmã. É uma emergência de família. Meus colegas assistem enquanto eu o encontro na recepção. Você precisa ir embora, digo, alto bastante para todos ouvirem. Não até você concordar em assinar esses papéis, ele sibila. Não. A palavra parece estranha, mas poderosa, na minha boca. A resposta é não. Enquanto a segurança o escolta para fora, sinto o peso dos olhares e cochichos ao redor, mas ergo os ombros e caminho de volta para minha mesa. No domingo daquela semana, o quadro de avisos da igreja se impõe à minha frente, cheio de anúncios de família em letras alegres. Mal atravessei as portas pesadas de madeira quando o tio Roger surge ao meu lado. Aí está minha sobrinha favorita, diz ele, apertando meu ombro. Sua mãe contou que você anda com dificuldade de entender as obrigações da família. Antes que eu responda, a tia Cheryl aparece do outro lado. Mason é um menino tão inteligente. Seria uma pena desperdiçar esse potencial por causa de orgulho. O ataque coordenado continua durante a hora do café, parente surgindo com discursos ensaiados toda vez que tento escapar. Até o pastor Williams me encurrala ao lado da estante de Inários. O bom livro diz que a família vem em primeiro lugar, April. Seus pais oraram muito por essa questão. Meu estômago se revira. Orações sobre a minha conta bancária. Que conveniente. Na segunda-feira, encontro um envelope branco impecável na caixa de correio. Sem remetente. Dentro, uma única frase em negrito: filhas ingratas queimam no inferno. O papel treme nas minhas mãos.
Naquela noite, Troy liga, a voz carregada de lágrimas ensaiadas. Mason perguntou por que a tia April não o ama o suficiente para ajudá-lo com a faculdade. Meu sobrinho de 8 anos, de repente preocupado com o financiamento universitário. Na terça, Nona Fords, a senhora Peterson, que me conhece desde o jardim de infância, olha para dentro do meu carrinho de compras e resmunga. Tem gente que lembra de onde veio. Alto bastante para outros ouvirem. A gota d'água chega na quarta, quando papai aparece na recepção do meu trabalho. O relógio de aposentadoria brilhando sob as luzes fluorescentes. Preciso falar com minha filha, diz ao recepcionista, no tom autoritário que antes me fazia correr para o quarto. É uma emergência de família. Encontro-o no saguão, de braços cruzados. Isso é inapropriado. O que é inapropriado é abandonar sua família quando ela precisa de você. A voz dele ecoa, chamando a atenção dos colegas que passam pela segurança. Quinta-feira, 10 horas. O gerente do banco está nos esperando. Naquela noite, encaro o teto do meu minúsculo apartamento, calculando quantas horas faltam até o momento em que esperam que eu assine meu futuro financeiro. Às 21h17, meu e-mail corporativo apita. Vaga em pesquisa biomédica. Expansão da filial de São Francisco. Candidatos internos qualificados, candidaturas imediatas encorajadas. Pescando para a tela, vejo que a descrição se encaixa perfeitamente nas minhas habilidades. 3 minutos depois, Margarete do RH me manda mensagem. Viu a vaga? Prazo de inscrição sexta. Sua experiência no projeto Carlton te torna perfeita. Pela primeira vez em dias, respiro fundo. 3.000 milhas de distância. O mapa de uma rota de fuga se desenrola diante de mim. Me inscrevo à meia-noite, os dedos voando pelo teclado. Na quinta-feira, a ansiedade me acompanha. Mas não encontro meu pai de manhã. Não assino nada. À noite, porém, vem outra emboscada. Na casa dos meus pais, para onde fui convidada a conversar de forma razoável. Congelo no batente da porta, contando cabeças, Troy e Jéssica. Mamãe e papai. Pastor Williams. Tio Roger e tia Cheryl. 2 anciãos da igreja. E minha prima Stephanie, que trabalha no banco. Uma intervenção anuncia Troy, peito estufado de retidão. Porque estamos preocupados com o seu bem-estar espiritual. Por 20 minutos, escuto em silêncio o sermão ensaiado dele sobre dever cristão e obrigação familiar. Mamãe enxuga os olhos com um lenço que reconheço das peças do teatro comunitário. Afinal, nós sacrificamos por você, sussurra, a voz quebrando no ponto exato. O cômodo ressoa em murmúrios de concordância. Sua avó ficaria tão desapontada, acrescenta tia Cheryl, embora mal tivesse conhecido a vovó. Algo se rompe dentro de mim. Minha avó me ensinou a ficar de pé sozinha. Você sempre foi difícil, suspira papai. Difícil? A palavra escapa como vapor de panela de pressão. Trabalhei todos os verões desde os 15 anos. Conquistei minha bolsa. Paguei meus empréstimos estudantis sem coassinatura, sem ajuda de família. Eu também sacrifiquei. Isso não é sobre você, Troy avança. Nunca respondo, levantando-me, surpresa com a firmeza das minhas mãos. E esse é o problema. Mais tarde, depois que as discussões cessam e todos vão embora, Raquel me ajuda a empacotar o essencial em caixas anônimas, guardadas na garagem dela. Eles realmente acharam que um círculo de oração ia te convencer a assinar um empréstimo? Que Deus iria endossar o plano financeiro deles? Envolva a xícara de porcelana da vovó em plástico bolha. O RH de São Francisco ligou. Querem uma entrevista virtual amanhã. Na sexta de manhã, aceito a vaga na Califórnia com um aumento considerável. Margarete reorganiza minha agenda sem questionar. Emergência familiar, diz ao meu supervisor, piscando com cumplicidade. Também confirmo minha passagem só de ida marcada para a quarta-feira seguinte. Meu vizinho idoso, Sr. Wilson, aceita recolher minha correspondência. Tive que fugir das tramóias do meu próprio irmão em 2082. Confidência. Às vezes, distância é a única linguagem que eles entendem. Cada ação cria impulso. Na segunda de manhã, transferi minhas contas bancárias para agências da costa oeste.
O encaminhamento de correspondência foi ativado. Nesse mesmo dia, fiz o pagamento final do meu empréstimo estudantil. Comemorei a quitação com cidra espumante em um copo de plástico. A simetria parecia perfeita, começar e encerrar minha jornada de independência financeira em solidão. Na terça, enquanto esvaziava a gaveta da mesa do trabalho, encontrei a carta da vovó no dia da minha formatura. O papel amarelado se abriu, revelando sua caligrafia cuidadosa. Sua vida pertence primeiro a você, April. Escolha bem quem recebe partes dela. O amor não exige falência do espírito nem da carteira. Naquela noite, chorei pela primeira vez desde o início de tudo. Não por medo ou culpa, mas por reconhecimento. No espelho da manhã seguinte, vi os olhos determinados da vovó refletidos nos meus. Minha carta de despedida exigiu 3 rascunhos. O mais difícil foi não me desculpar. Coloquei-a em um envelope endereçado aos meus pais, deixado no balcão da cozinha, ao lado de um cheque de $500 para o futuro de Mason. Um presente, não uma obrigação. O contrato de locação na Califórnia chegou por e-mail. Minha assinatura deslizou com facilidade pelo documento eletrônico. O peso no peito se aliviava a cada letra. Meu celular vibrou com uma mensagem de Troy. O papai está levando os papéis para o cartório. Esteja no banco quinta às 10 horas. Não respondi. Apenas revisei meu itinerário de voo uma última vez. Partida na quarta. Passagem só de ida. E foi assim que parti naquela quarta noite. O motorista de aplicativo ajudou a carregar minhas 2 malas no aeroporto. Viagem grande. A maior de todas, respondi, pronta para aceitar minha nova vida longe da família. Enquanto o carro seguia pela rodovia, deixei o olhar se perder no horizonte da cidade. A cada quilômetro em direção ao meu novo futuro, meu sorriso se alargava, estendido até o horizonte californiano, onde ninguém me esperava com papéis para assinar. O sol da Califórnia atravessava cortinas desconhecidas quando me espreguicei na cama do hotel, onde ficaria até domingo, antes de me mudar para o novo apartamento. Meu celular permanecia desligado de propósito, como uma bomba adormecida no criado mudo. Naquele exato momento, minha família estava reunida no First Boston National Bank, checando os relógios e ficando cada vez mais irritada com a minha ausência. Meu planejamento meticuloso me levou até ali. Lembrei dos jantares de domingo em família, dos sorrisos ensaiados, das respostas calculadas às perguntas insistentes de Troy sobre o empréstimo. Ainda estou vendo isso. O momento não é ideal agora. Lembrei também da forma como meu pai me forçava. Quinta, 10 horas. O compromisso já está marcado. Não era pergunta. Era ordem. Eu apenas assentia, enquanto lavava a louça, comprando tempo até o meu plano de fuga se solidificar. Na noite anterior, enquanto eles dormiam em suas casas suburbanas, eu embarcava no voo 1422 rumo a São Francisco. Quando o avião atravessou as nuvens de Massachusetts, senti o peso de 30 anos de obrigações caindo de meus ombros. Meu peito se expandia a cada milha rumo ao oeste. Abri ainda mais as cortinas do quarto de hotel, permitindo que a luz do Pacífico inundasse o espaço. Agora, 3.000 milhas me separavam do banco onde Troy provavelmente andava de um lado para o outro, checando o relógio a cada 30 segundos. Ao religar meu celular, a enxurrada foi imediata, 17 chamadas perdidas, 32 mensagens de texto. O primeiro correio de voz era da mamãe, a voz trêmula. April, onde você está? Todos estão esperando. Por favor, ligue imediatamente. A mensagem do papai era fria, autoritária. Isso é inaceitável. Ligue agora. No quinto recado, o tom de Troy já havia mudado de irritação para pânico. Se você estiver fazendo o que eu penso, haverá consequências. Consequências legais. Sorri ironicamente enquanto bebia o café do serviço de quarto e lia as mensagens. A última, da mamãe, gelou minha espinha. Contactamos a polícia. Você está oficialmente desaparecida. Meus dedos pairaram sobre o teclado, antes de escrever para meu ex-supervisor no trabalho. Eles já escalaram para desaparecimento, como previmos. A resposta veio rápido. O RH bloqueou as solicitações de informação esta manhã. Seu status de funcionária é confidencial. Relaxe e aproveite a Califórnia.
Abri um e-mail rascunhado semanas antes. Respirei fundo e cliquei em enviar. Um relato completo da manipulação de Troy, da conivência dos meus pais e da pressão financeira sistemática agora chegava a toda a família estendida. Incluía capturas de tela das mensagens de Troy, planejando a estratégia do jantar, e do acesso da mamãe ao portal de benefícios da minha empresa. Meu celular tocou. Departamento de Polícia de Boston. A voz do oficial era neutra, profissional. Senhorita Donovan, estamos acompanhando uma denúncia de desaparecimento feita por seus pais. Não estou desaparecida, respondi, a voz mais firme do que em meses. Me mudei por trabalho, voluntariamente. Foi o que imaginamos, disse ele, com um leve sorriso perceptível na voz. Vamos informar sua família que você está segura. A notificação surge, uma mensagem privada de Jéssica, esposa de Troy. Eu entendo por que você foi embora. Ele faz isso com todo mundo. Fique bem. Durante a tarde, minha rede de apoio se ativa como uma orquestra bem ensaiada. Raquel tranquiliza minha mãe desesperada, dizendo que estou bem, mas preciso de espaço. Margarete envia um breve texto, as fofocas do escritório foram cortadas. Sua história de substituição está firme. Aproveite o domingo, senhor. Wilson, meu vizinho idoso, relata que meus pais apareceram no meu antigo apartamento exigindo acesso. Ele respondeu que eu havia me mudado. Legalmente. Devidamente. Eles saíram desapontados. Meu novo supervisor na Califórnia manda um e-mail de boas-vindas, apresentando-me à equipe. Nenhuma pergunta sobre a mudança repentina de data da minha chegada. Para a noite, marcaram um jantar casual. Conforme o entardecer chega, a fachada familiar começa a mostrar suas primeiras rachaduras. Betsy, amiga da igreja da minha mãe, manda mensagem: sua mãe está dizendo a todos que você teve um colapso. Vários de nós sugerimos que ela respeite sua privacidade. Sempre disse que você merecia coisa melhor. O tio Frank, irmão mais velho do meu pai, escreve por e-mail. Recebi sua explicação. Não estou surpreso. Troy sempre viveu de mão estendida. O banco me ligou sobre as tentativas anteriores de empréstimo depois que você não apareceu. As coisas estão desmoronando por aqui. Saio para a varanda do hotel, observando o sol mergulhar no Pacífico. Pela primeira vez em meses, uma risada genuína escapa do meu peito. Inesperada. Libertadora. 3.000 milhas de distância conquistaram o que anos de conversas não conseguiram. A liberdade tem gosto de ar californiano, fresco, cheio de possibilidades. Uma notificação do calendário me lembra do jantar de boas-vindas. Novos colegas. Novo começo. Sem passado. Me visto com cuidado, apreciando como meus ombros já não pesam junto ao pescoço. Enquanto me preparo para sair, surge uma última mensagem. De Mason, filho de 8 anos de Troy, obviamente usando o celular de Jéssica. Tia April, quando posso visitar a Califórnia? Sorriu, digitando de volta, um dia em breve, campeão. Um dia em breve. 3 meses depois, estou mergulhada em projetos, reuniões e novos clientes. Sem ninguém me forçando a fazer o que não quero. Até que, em uma terça à tarde, chega uma carta registrada no trabalho. Carimbo oficial, caligrafia precisa do meu pai. Dentro, uma única página, sua mãe desmaiou ontem. Os médicos não sabem o motivo. Precisamos de você em casa. Minhas mãos tremem, mas minha mente permanece clara. 3 meses de sol californiano não apagaram 28 anos de manipulação. Ligo diretamente para o hospital. Nenhum paciente registrado no nome da minha mãe. Procurando formas criativas de te fazer responder, comenta Margarete durante nossa pausa para almoço em uma chamada de vídeo. Ela reconhece táticas de manipulação familiar melhor do que muitos terapeutas. Qual é a contagem agora? Pergunta. 5 em 3 dias respondo, rolando a tela do celular. Mensagem em vídeo chorosa da mãe ontem. Troy usando o filho em uma chamada de vídeo como isca. Pastor ligando sobre cura espiritual. E agora essa carta. Margarete passa manteiga no pão com precisão metódica. Eles estão aumentando a pressão porque você está vencendo.
No sábado de manhã, enquanto trabalhava em meu apartamento, uma notificação apita. Aviso legal sobre obrigações do fundo familiar, de um escritório de advocacia que nunca ouvi falar. Uma busca rápida mostra que tal firma nem existe em Massachusetts. Meu celular vibra com o nome de Troy. Contra o bom senso, atendo. Mason quer se despedir antes de... A voz dele falha no ponto certo. Antes de quê, Troy? Antes de ele parar de perguntar por você. Ele não entende porque a tia o abandonou. A velha culpa ameaça, mas algo novo surge mais forte, raiva. Limpa e esclarecedora. Coloque o Mason, se ele realmente estiver aí. Pausa. Ele está na escola. Hoje é sábado. A ligação cai abruptamente. 3 novas mensagens chegam até a noite. A saúde da mãe declinando por causa do abandono. Os pais vendendo o armário de porcelanas da vovó, prometido a mim desde a infância. Um ex-vizinho ligando ao meu supervisor sobre meu comportamento preocupante na cidade natal. Sento-me no apartamento, janelas abertas para a brisa costeira, e tomo minha decisão. Na manhã de segunda, envio um único e-mail. Chamada em vídeo da família. Quinta, 19 horas, horário da Costa Leste. Todos juntos. As respostas chegam imediatamente. Aceitação chorosa da mãe. Concordância severa do pai. Certeza presunçosa de Troy. Na quinta noite, a luz do pôr do sol invade o apartamento enquanto preparo o laptop com precisão. Atrás de mim, nenhuma foto de família. Apenas meus diplomas e certificados. Preparei-me para este momento como um cirurgião para uma operação complicada. Às 19 horas em ponto, clico em participar da reunião. Os rostos aparecem enquadrados na tela. Meu pai à cabeceira da mesa da cozinha. Minha mãe enxugando lágrimas com lenço. Troy e Jéssica, com Mason visível ao fundo. O pastor Wilson em um canto. 3 tios e tias que mal reconheço. April começa meu pai. A autoridade marca sua voz. Reunimos-nos como família para discutir o seu comportamento preocupante. Eu vou falar primeiro, interrompo, minha voz mais firme do que jamais foi ao me dirigir a ele. Preparei observações e provas que exigem sua total atenção. Mamãe começa a protestar, mas papai ergue a mão para silenciá-la, a curiosidade brevemente superando sua necessidade de controle. Há 3 meses, vocês me emboscaram exigindo que eu coassinasse um empréstimo de $40.000 para o fundo universitário de Mason Começo, compartilhando a tela com uma linha do tempo meticulosamente organizada. Desde então, vocês escalaram para táticas cada vez mais desesperadas, todas documentadas por mim. Troy se inclina para a frente. Isso é ridículo. Só estamos tentando garantir o futuro do nosso filho. E você nos trata como criminosos. Você disse ao First National Bank que o dinheiro seria para a educação de Mason Retruco, passando ao próximo slide. Mas tenho você gravado dizendo ao seu amigo de pôquer que usaria para pagar suas dívidas de jogo. A gravação toca. A voz inconfundível de Troy, o bônus da April é exatamente o que preciso para limpar as mesas. Assim que ela assinar, penso na faculdade do Mason depois. O silêncio cai como um peso físico. Jéssica vira bruscamente a cabeça para Troy. Continuo, de forma metódica, extratos bancários provando que meus pais têm ativos suficientes para garantir o empréstimo sozinhos, meu histórico de empréstimos estudantis contrastando com a educação totalmente financiada de Troy, e entradas do meu diário de infância documentando favoritismo sistemático. Mas talvez o mais convincente digo, clicando para frente, seja esta análise mostrando como o padrão se repetiu durante toda a nossa vida. Troy recebe. Eu forneço. Desde quartos até aniversários, até mensalidades da faculdade. O rosto de papai endurece. As lágrimas de mamãe cessam, substituídas por algo mais severo. Você está distorcendo tudo. Grita Troy, batendo a mão na mesa. É isso que as famílias fazem. Elas se ajudam. Como vocês me ajudaram com meus empréstimos estudantis? Questiono. Como quando precisei de um fiador para meu primeiro apartamento? Essa ajuda só fluiu em uma direção. Tia Meredith fala de sua janela na chamada. Robert, isso é verdade?
Que a April pagou os próprios estudos enquanto vocês bancaram as despesas do Troy? Papai não consegue encarar o olhar dela. Minhas decisões financeiras não são propriedade da família, declaro, olhando diretamente para a câmera. Estou disposta a manter uma relação daqui em diante, mas apenas sob novos termos. A cozinha atrás deles está tão silenciosa que escuto o tic-tac do relógio na parede. Sem contato por 6 meses, continuo. Depois disso, podemos reavaliar, dependendo do comportamento de todos. Qualquer tentativa de me manipular ou contatar meu trabalho reiniciará a contagem. Papai abre a boca, depois fecha. Pela primeira vez na vida, deixei-o sem palavras. E em seus olhos, por trás da raiva, brilha algo inesperado: respeito. Troy se levanta abruptamente. Isso é uma beste, a frase se corta quando ele sai furioso de frente da câmera. Mamãe se inclina, estendendo a mão como se pudesse me alcançar através de 3.000 milhas. April, ela pausa, engole em seco. Me desculpe. Eu não percebi o que estávamos fazendo. É o primeiro pedido de desculpas genuíno que ouço dela desde a infância. 6 meses, repito, o dedo pairando sobre o botão de encerrar. A escolha é de vocês. Finalizo a chamada nos meus termos, não nos deles. O silêncio do meu apartamento agora soa diferente, como o ar depois de uma tempestade, como liberdade. Alongando os braços para o teto do meu apartamento na Califórnia, sinto o sol entrando pelas janelas que realmente dão para o nascer do dia. 6 meses vivendo neste espaço com uma sala de estar de verdade, e ainda sorrio cada vez que caminho descalça pelo piso de madeira. Meu celular vibra com outra mensagem de parabéns pela promoção de ontem. Desta vez, o time inteiro de pesquisa comemorou com champanhe de verdade, não o espumante barato de supermercado que meus pais serviram quando Troy conseguiu seu primeiro emprego após a faculdade. Café da manhã na varanda, escreve Eli, minha vizinha do andar de baixo que virou amiga, e que aceita sem questionar meus fins de semana silenciosos. Meu novo círculo aqui entende que limites não são muros, mas perímetros saudáveis que tornam os relacionamentos possíveis. Lanço um olhar para o calendário, onde minhas férias em Sedona brilham em letras destacadas. Meu bônus gasto em nasceres do sol no deserto, não em obrigações impostas por outros. O ritual pacífico do café da manhã, sem o toque de pavor do ringtone da família, me acompanha até a varanda. No trabalho, Caitlin, uma nova assistente de laboratório, se aproxima da minha mesa, apertando o celular com força. Está tudo bem? Pergunto. Seus olhos brilham. Meu irmão precisa de fiadores para o negócio dele. Meus pais estão me pressionando, mas eu acabei de começar a pagar meus empréstimos estudantis. 6 meses atrás, eu teria murmurando uma simpatia constrangida. Hoje, puxo uma cadeira. O seu sucesso pertence a você, digo, minha voz firme. Você não está errada por proteger isso. As palavras saem sem amargura. Mais tarde, recusar um pedido de uma colega parece simples, meu não surge sem a culpa que antes retorcia meu estômago em nós. Em casa, a carta da vovó está emoldurada ao lado dos meus diplomas. Sua vida pertence primeiro a você. Não mais escondida em uma gaveta, mas exibida com orgulho, como a mulher em que me tornei. As sessões de terapia quinzenais me ajudaram a compreender os padrões moldados na minha infância. A dinâmica do filho dourado não é criação sua nem sua responsabilidade, minha terapeuta me lembrou na semana passada. Dessa vez, a frase não doeu, ela simplesmente se assentou em mim. Meus fins de semana agora incluem trabalho voluntário em um programa de alfabetização financeira para mulheres. No último domingo, conheci Eric lá, um desenvolvedor de currículo cujas perguntas suaves nunca ultrapassam os limites que escolho compartilhar. A mão dele na minha parece um convite, não uma exigência. Primos do lado da minha mãe entraram em contato depois da minha partida, reconstruindo pontes distantes sobre respeito mútuo, não sobre obrigação. Ontem à noite, percebi que não pensava no empréstimo havia semanas. O espaço que antes ocupava agora está preenchido com vida real. As cartas da minha mãe chegam todo mês, hesitantes no início, depois cada vez mais sinceras. Nunca considerei o quanto tratamos você e o Troy de forma diferente, escreveu recentemente. O silêncio teimoso do meu pai amoleceu em mensagens curtas sobre o clima e placares de beisebol, pequenos passos sobre um abismo largo. Raquel me contou que Troy enfrenta execução hipotecária sem a minha rede de segurança financeira.
Jéssica trouxe Mason para me visitar no mês passado sem contar a Troy sua rebelião silenciosa contra anos de cumplicidade. O dia de ação de graças se aproxima, e minha mesa vai receber a família que escolhi, Eli, colegas de trabalho, vizinhos que viraram amigos. Margarete vem na próxima semana, celebrando sua aposentadoria. Raquel chega na quinta-feira, já planejando um brinde para a mulher que escolheu a si mesma. Na minha mesa está a carta de parabéns do Sr. Wilson, com sua caligrafia cuidadosa me lembrando de que coragem assume formas diferentes em cada idade. Ontem comemorei meu aniversário da liberdade com um pequeno cupcake, uma tradição que vou manter todos os anos. Esta manhã, abri uma conta poupança especificamente para a educação de Mason nos meus termos, minha escolha. O bilhete que entregarei no seu aniversário de 16 anos já está rascunhado. Seu futuro é você quem constrói, mas apoio deve vir de forma livre. Fecho meu laptop depois de concluir o projeto do dia e levo meu chá até a varanda. O Pacífico se estende diante de mim, vasto e cintilante. De braços abertos, com o rosto aquecido pelo pôr do sol, finalmente entendo que liberdade não é ausência de família, mas presença de escolha. E você? Já precisou estabelecer limites firmes com a família? Como eles reagiram quando perceberam que você não recuaria?